Boa noite a todos. Eu sou o Dax da Florestinha. Essa é a primeira interação Florestinha Dev. Isso é uma iniciativa para formar um grupo de desenvolvedores de software e co-criadores com perfis diversos, multidisciplinares, interdisciplinares, com a intenção de habilitar o ecossistema local de produção e consumo de alimento, que é onde a gente tem um gargalo muito grande para emplacar iniciativas regenerativas baseadas em agrofloresta, que é o tema que a gente vai abordar aqui. Tá? Bom, eu vou me apresentar. Eu gostaria de que vocês se apresentassem rapidamente, para a gente entender de onde viemos. Eu vivi uma vida profissional, tive uma carreira de desenvolvimento de software de aproximadamente 20 anos. Em 2016 para cá, eu me desconectei do sistema corporativo e comecei a me interessar em buscar alternativas para esse modo de vida louco aí que a gente vive na cidade, né? Então, viemos aqui para Alto Paraíso e aqui a gente encontrou agrofloresta, enfim, acabamos iniciando toda essa experiência no sítio Florestinha, né, que eu vou abordar daqui a pouco, né? Então, eu sou uma pessoa que vim de uma vida de profissional de desenvolvimento de software na cidade e tal, e estou aqui aprendendo como funciona esse ecossistema local de produção de alimentos, ao mesmo tempo como que funciona produzir de forma regenerativa, para entender como que a gente pode desenvolver tecnologias que vão habilitar que as pessoas consigam fazer isso. Tá? Quando eu vim aqui para o campo, eu percebi que, por exemplo, é muito difícil escoar a produção de todo mundo, né? O grande concorrente aqui é o sistema centralizado, o Ceasa lá, que todos os mercadistas locais só conseguem comprar dele para ter toda a diversidade de produtos que eles precisam para abastecer os clientes, né, os consumidores locais. Então, esse povo não consegue comprar dos produtores locais porque esses não são articulados, né? Assentado, gente que está com pouco recurso, às vezes não tem carro, sabe manejar uma terra, mas não, enfim, não tem recurso. Então, e conhecimento também, né? Então, bom, vim aprender como funciona esse negócio, como é que acontecem essas interações e percebi que faltam ferramentas habilitadoras, que é o objetivo aqui, é montar um time para fazer realmente ferramentas que vão ser bastante disruptivas nesse cenário. O que eu percebi? Para a gente ter agrofloresta, a gente precisa favorecer produtores locais, né? O sistema centralizado não é de onde vem essa iniciativa, né? Então, a gente consegue trabalhar no sentido de disseminar a agrofloresta entre os nossos pares, né? Entre as pessoas da nossa cidade, enfim, né? Então, para isso acontecer, precisa haver consumo local, porque se a gente vai produzir localmente, isso precisa ser vendido, né? Então, a gente precisa de uma solução que escoe tudo que vai ser produzido, né? Hoje, as pessoas não produzem para não perder, né? Então, a gente pode acabar com isso e é isso que a gente precisa para as pessoas conseguirem comer, por exemplo, comida com menos veneno. Tá? Então é isso aí. Estou nessa pegada aqui. Vinícius, se apresente, querido. Boa noite, meu nome é Vinícius. Eu posso dizer que eu tenho assim, para me apresentar, eu vou dizer que eu sou um commoner, sou um cara ligado à cultura do comum, à cultura do usufruto comum, e sou um netweaver, né, um animador em rede, né? No sentido de lato sensu, amplo senso da palavra, ou seja, eu literalmente vivo dessa forma, né? Vivo de uma forma completamente interdependente, né? Ressignificando a autonomia como interdependência, não autonomia como independência, né? Nesse sentido, eu venho ao longo de 20 anos ressignificando, não só para a dinâmica da minha vida, mas junto com muitas outras pessoas
entre elas, mais recentemente, o próprio DAX, né? Novas formas de geração, de ressignificar riqueza e novas formas de gerar e distribuir riqueza, né? E entre essas novas formas de gerar e distribuir riqueza, obviamente passa pelo alimento, né? Obviamente passa pela terra, né? Ressignificar o olhar sobre a terra, ressignificar o olhar sobre que tipo de riqueza que a terra nos proporciona, né? E, consequentemente, está cocriando com pessoas como o Dax e, consequentemente, com cada um de vocês aqui, né? Essas outras realidades microeconômicas, né, que o Dax estava falando, né? Realidades que conversam com dinâmicas, com padrões de organização mais distribuídos do que centralizados, né? Com modos de regulações mais horizontalizados do que verticalizados, né? Então, a gente está falando exatamente disso, né? E, nesse sentido, o Dax tem uma ligação muito profunda que começou, essa ligação, na realidade, começou quando ele fez uma imersão com um queridíssimo amigo que já não está entre nós aqui, né, Dax, que é o Oswaldo Oliveira, né? O Osby. O Osby, o famoso Osby, né? Que é o Empreender-se em Redes. Depois teve uma experiência muito fantástica, que foi laboriosa, em 89, em São Paulo. E aí ele veio tomar contato com uma dinâmica de uma estação experimental, né? Que tem como proposta ressignificar, né, infras e superestruturas sociais para uso fruto comum, né? E foi aí, nesse momento, que o Dax começou a tomar contato com essa dinâmica dessa estação experimental, que não é uma organização, é um organismo, né, Dax? Está espalhado por múltiplas cidades aqui no Brasil e fora do Brasil. E nesse sentido, vem ajudando a cocriar a florestinha de muitas formas, né? E agora eu acho que o Dax percebeu, acho que depois aí de 2 anos de uma ida para aí, né, Dax? Pode-se dizer que é 2 anos, Dax? Não sei. 2 anos. 2 anos que chegou o momento de ver a parte das ferramentas, da interface tecnológica, né, do Florestinha. E não só do Florestinha em si, né? Conversando com todo esse conhecimento que veio à tona com a exploração local, regional, que o Dax fez aí ao longo desse ano, né, 2019, de forma muito intensa, o que a gente vai ter aqui o prazer e o privilégio de conhecer em primeira mão, saber dele como é que ele percebe esse ecossistema e como ele conversa, né, com o próprio Florestinha e conversa com a dinâmica da estação experimental, por exemplo, né, onde o Dax é um dos nós, né, é um dos nós co-criativos ou co-criadores, vamos botar dessa forma, né? E só para terminar, vai ser um prazer iniciar essa jornada com vocês, tá? Os meus conhecimentos, né, de programação, de codagem são parcos, mas eu consigo acompanhar, mas eu acho que o principal aí é co-criar na imaginação e na ideia, né, Dax? E pegar um pouco do que eu estou observando de iniciativas semelhantes, mas não parecidas, né, com Florestinha, que estão acontecendo aqui no Brasil e fora do Brasil, né, para chegar junto e co-criar. E dizer para você, Dax, que vai começar a colar gente de outros países aqui, tá? Através da dinâmica da estação experimental. Gente da Holanda, gente da Espanha, gente do Sul, né, da Argentina, do Equador, da Bolívia. Muitas pessoas participam, você sabe, então a gente vai acabar tendo alguns encontros aqui que vão ser poliglotas, né? A gente vai usar um pouco do inglês, vamos gastar um pouco do nosso inglês e um pouco do espanhol também. É isso, gente. Obrigado, Dax. Valeu, Vini. Próximo. Para mim aparece o Guido agora à direita. Posso falar, então. Boa noite, pessoal. Eu sou o Guido. Eu fiquei sabendo dessa iniciativa hoje mesmo por um conhecido meu, um amigo meu, que é o Bruno Reis. Eu sou desenvolvedor web há 2 anos, pouco mais de 2 anos, e desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu sempre tive vontade de tentar bolar um jeito de aplicar esse conhecimento para iniciativas agroflorestais, né, de maneira geral. Eu sou co-agricultor da aldeia do Altiplano, aqui em Brasília, e é isso, estou aqui para desenvolver, para ajudar a bolar, e estou curtindo bastante a iniciativa aí. Agora aparece a Misha ali, ó. Misha é minha esposa. Misha, Alana, Gabi,
E hoje, esses somos a Florestinha. Peraí, deixa eu mostrar aqui a galera. Ei, galera. Gente, essas pessoas estão manejando 1 hectare de agrofloresta. Pense. Mapeando metodologia, bolando processo de capacitação, imersão agroflorestal intensiva. A gente montou uma experiência que a pessoa fica 2 semanas aqui na Florestinha, acordando 4 horas da manhã, colher, processar, empacotar, botar na Fiorino. Fiorino saindo agora todo dia cheio de caixa, né? Hoje saiu com 36 caixas, toda fechada até em cima, né? Então, bolamos uma forma de capacitar bastante gente e disseminar bastante conhecimento e ajudar a articular a agrofloresta. Gratidão, galera. Marcos Dias, agora próximo na lista aqui. Opa, conseguem me ouvir? Perfeito. Beleza. Então, quando eu cruzei pela primeira vez com a ideia da agrofloresta, eu devoto imediatamente, né? E como eu estou na cidade, eu falei, bom, eu tenho que olhar isso desse ponto de vista aqui, né? Porque ficou evidente imediatamente assim que a questão fundamental é se antecipar, né, ao evento que vai acontecer diante da potência dessa ideia, né? Isso vai se alastrar, a produção vai crescer, e se a gente não estiver preparado para isso, né, para conseguir escoar, para ter logística de transporte bem adequado. E aí a gente começou, eu e mais umas pessoas, em 2016, começamos a estudar um pouco as ações em rede que estavam rolando por aí pelo mundo, né? E ficou claríssimo alguns padrões assim do que funcionava melhor, né? Por exemplo, tudo que era fundamentalmente territorial, né, que focava bem na vida, no dia a dia das pessoas, era o que funcionava mais, evidentemente, né? A gente também começou a pesquisar como é que essas pessoas se articulavam nessas logísticas todas. E outro padrão se apresentou bem claramente, que é a participação, o mutirão coletivo, né, na distribuição. Tem um modelo que funciona muito bem em Santa Fé, na Argentina, que foi a base assim, que a gente começou a ter como modelo para um projeto que a gente passou a desenvolver, chamado Aldeia Lab, que é um olhar do ponto de vista da cidade, de como a gente cria aqui na cidade, principalmente nas grandes cidades, estruturas colaborativas de distribuição gerenciadas por app, por essas ferramentas, né, para ganhar eficiência, né, e para que essa produção desses entornos agroflorestais flui para a cidade, de uma maneira, assim, dizendo de uma maneira sintética, é manter a vibe sintrópica desde a produção no campo até a mesa de quem consome, evitando os predadores intermediários, que a gente conhece bem, né? Então, a gente assim começou a pensar como fazer isso objetivamente, né? E desenvolvemos uma estrutura que está hoje num site, ainda não publicado, mas já bem estruturado, que eventualmente eu posso apresentar para vocês numa oportunidade assim. Mas a ideia é essa, quer dizer, e sinteticamente a gente teria algumas ferramentas para trabalhar isso. Os grupos de compra seriam a nossa ferramenta fundamental, por exemplo. Então, a gente criaria grupos de compra e a distribuição seria feita por pessoas voluntários que recebam as cestas em casa, em pontos, e distribuam, né, por um circuito de uma vizinhança próxima, né? E são círculos, né, de distribuição que vão se ampliando e tal. Eu tenho bastante coisa para falar, então, mas eu queria dar uma panorâmica geral, assim, né, os grupos de compra. E aí eu cruzei com o Diogo, que é um agrofloresteiro de Minas, que tinha já uma iniciativa de fazer
interações entre produtores para oferta de mão de obra, sementes, troca de informação, terras disponíveis. E quando a gente se cruzou, eu falei, poxa, isso junta as pontas, vamos trabalhar junto no sentido de... Porque o grupo de compra que a gente imaginou para os orgânicos, por exemplo, e para painéis solares ou bicicletas elétricas no contexto mais urbano, pode se transformar em grupos de compra de motosserra ou de equipamento para assim, pensando uma estratégia já de eficiência, né? Que é o que a gente precisa para se articular de uma maneira a encarar esse desafio de não cair na mão da rede distribuidora que está aí, né, presente, que é o que a gente pretende evitar. Mas é basicamente isso, é um projeto... assim, o design final seria o quê? Uma formação de cooperativas territoriais, né, de compra entre produtores e consumidores, que possam ser replicadas territorialmente. Então, você teria essa distribuição, mas com foco no comum territorial, no território, sabe, é ali que a coisa realmente rola, né? Então, essa é uma panorâmica, assim, é por aí que a gente está indo. Territorial, é isso aí. Tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui na Chapada. Sim. É literalmente isso. Gratidão. Paulo Rice. Como você chegou aqui, Paulo? Pois é, acho que o meu sinal está meio ruim aí. Se vocês não me ouvirem, dá um alô aí. Estou te ouvindo aqui. Pois é, eu sou um membro interessado aqui por vários motivos de participar, porque tanto sou consumidor regional aqui da comunidade na Chapada dos Veadeiros, produtor, etc. E muito da comunidade mesmo, que eu quero... Cheguei aqui na região há uns 8 meses, estou aqui, buscando encontrar meios para desenvolver, né, os desafios aqui da comunidade. Eu tenho um passado profissional ligado à análise de dados, estratégia de dados. Já participei disso no mundo corporativo aí, em vários setores diferentes e posições diferentes também, liderando projetos, inclusive, mas não tenho tanto o background técnico de programação, apesar de conhecer e conseguir interagir para olhar, ver se faz sentido, parte de implementação de mensuração, insights e coisas assim. Então, estou aqui para interagir, para ver o que pode tirar aí dessa cartola, porque gostei das falas aí até agora, porque eu concordo que a gente precisa encontrar essas alternativas para o obrigado e vamos nessa. Valeu, querido. Adriano Noleto, próximo aí. Aí, mas sei mais ou menos do assunto, né? Então, chamo Adriano Noleto, sou amigo do Dax aí há muitos anos. Trabalho com TI, tecnologia, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Tenho uma empresa chamada Integre Tecnologia. E também sou vizinho do Dax aí no Vale Verde. Tem uma chácara aí, vizinho, e inclusive o nome da chácara é Integre, Chácara Integre, né? E pretendo desenvolver essas tecnologias aí por aí também, né? E tenho interesse em participar desse projeto aí como desenvolvedor, enfim, com o know-how que eu tenho de integração. A gente já vem conversando com o Dax há muito tempo sobre essas ferramentas de desenvolver, e eu tô disposto a entrar nesse projeto. Eu perdi um pouco o início das conversas, não conheço ninguém além do Dax aí. Assim, eu imagino que a maioria seja produtor, tenha uma empresa, seja um produtor rural.
não sei, enfim. E como eu não vou produzir, não pretendo produzir nada agora, pelo menos por enquanto, eu não sei como é que eu poderia entrar nesse projeto, enfim, eu não sei como é que é a estrutura, como é que é a organização da ideia desses projetos. Enfim, Massa, vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. mas eu estou aí, eu desenvolvo, eu tenho empresa, eu desenvolvo ainda, tá? Eu desenvolvo coisas novas e coisas antigas, linguagens novas e linguagens antigas, então estou aí nesse barco para poder ajudar, tá? É isso. Cabeção. A gente se conheceu apagando incêndio em projeto de software, em 2000. E apagamos e ficou bonito. É. Quem está aqui, tá escrito iPhone no seu nome de óculos, o próximo que aparece aqui. Me chamo Flávio, eu sou da Sociedade Ecológica Amigos do Embu e a gente está muito ativamente tentando implantar esse tipo de coisa aqui entre Cotia e Embu, tá? Não sou um desenvolvedor, ou seja, a área técnica não é comigo, mas o tema me interessa bastante. Então, gostaria de participar desse grupo para ver daqui de São Paulo, né, daqui de Cotia, Embu, o que a gente consegue ajudar, eventualmente até terceirizando algumas partes do desenvolvimento, tá? Mas o tema agrofloresta nos interessa muito. É isso aí. Obrigado, Flávio. Rafa? Opa, estão me ouvindo? Ouvindo, perfeito. Legal. Eu sou o Rafael, eu trabalho como desenvolvedor de software também. Trabalhei muitos anos como sysadmin e recentemente, há uns 2 anos, voltei à área de desenvolvimento. Sou um curioso de agrofloresta e outras alternativas que eu tenho conhecido ao longo de alguns anos pesquisando e tentando aprender alguma coisa. Tive o prazer inenarrável de estar na Florestinha com o Dax e o pessoal todo lá por alguns meses e eu consegui enxergar essa necessidade de produzir ferramentas para a galera da agrofloresta, para a galera do orgânico e os correlatos, né? Eu acho que é uma área que está, principalmente para os pequenos produtores, está muito defasada. A gente está em desvantagem em relação aos grandes produtores, porque eles têm acesso a ferramentas que a gente não consegue. E nessa busca, nessa jornada, eu tenho aprendido e me interessado cada vez mais por sistemas descentralizados e meios onde a comunidade consegue participar de uma forma mais justa e uma forma mais coerente. E espero poder contribuir com o conhecimento e a experiência que eu tenho, do passado principalmente, com as coisas que eu sonho para o futuro, como membro da sociedade, como membro de uma comunidade que está aí para mudar as coisas. É isso aí. Valeu, Rafa. Renato? Está nos ouvindo, Renato? Acho que o Renato está sem áudio, porque eu não estou conseguindo ativar o áudio dele. Oi, Dax. Oi. Hoje tem muita criança aqui, o barulho tá grande, eu vou só acompanhar, escutar, depois eu me apresentei para vocês por texto, certo? Beleza. Pelo chat, ok? Beleza, Renato. Um abraço, meu querido. Paulo Rodrigues. E aí? Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Eu estou no busão aqui, também vou fazer igual o companheiro aí, vou me apresentar mais para frente. Mas, basicamente, eu sou agrofloresteiro, com formação de zootecnia e fundador da CSA Atibaia. Trabalho há 4 anos com produção agroflorestal e CSA, com agricultores em Atibaia e São Paulo. Mas já faz uns
15 anos que eu penso isso que foi falado agora. E a solução para o pequeno agricultor é criar uma rede que faça o serviço que o atravessador faz. Valeu. Valeu. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu preparei um roteirinho aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário ou pergunta antes da gente continuar? Senão eu vou compartilhar minha tela então com vocês. Aqui. Bom, então a ideia... Vou apresentar aqui. Isso é o Florestinha Dev. Então, a ideia é a gente estabelecer uma interação semanal, tá? Então, eu vou manter esse batimento cardíaco semanal, no sentido, com o objetivo da gente estabelecer interação. Então, essa é a ideia, é você interagir num time de elite de desenvolvimento de software, composto por voluntários organizados de forma distribuída, em um esforço co-criativo de alto impacto, guiados pelas necessidades comuns das pessoas que estão fazendo a transição para um modo de vida regenerativo. Um modo de vida onde a soma dos resultados das interações entre elas gere um balanço energético positivo para o planeta. Tá? Então, a ideia é o seguinte... favorecer que as pessoas passem por uma mudança de consciência que gere como resultado que a gente só estabeleça relações entre nós, ou cada vez mais estabeleça relações entre nós, que gerem um balanço energético positivo para o planeta. Tá? Então, e a agrofloresta é um habilitador central para isso. Então, eu quero descrever em termos de por que fazer isso, o que fazer e como nós vamos fazer. Tá? Então, por que montar um time de desenvolvimento de software para isso? Né? Então, eu percebi que é possível produzir alimentos usando métodos que regeneram o meio ambiente. Para isso existe a florestinha. E não só a florestinha. A florestinha é apenas um elemento muito pequeno e é o nosso objeto de estudo. A nossa forma de aprender como é que funciona a vida no solo, né, na Terra, no nosso planeta. Né? A vida do nosso planeta. Né? Mas com a florestinha a gente conseguiu perceber que é possível. A gente produziu de forma super intensiva um produto de altíssima qualidade, conseguimos passar um bom tempo abastecendo 7 mercados locais, né? Então funciona o negócio, o bagulho é bom, precisa ter logística, precisa ter outras coisas para ser legal, para funcionar, e nós vamos chegar lá. A humanidade ao mesmo tempo está se degradando ao redor do mundo em guerra, pobreza e fome, né? Então assim, nós temos cada vez mais guerra, pobreza e fome, cada vez mais degradação do meio ambiente, se derrubando floresta para produzir monocultura e aí degradar o meio ambiente, e isso degradou o nosso meio ambiente, né? Então, não dá mais para continuar degradando, e além disso a degradação já foi de um tamanho que nos impede de manter esse mesmo ritmo. Tá? Por quê? A gente já cobriu grande parte do nosso solo com monocultura. Então, essas áreas de monocultura são áreas tecnicamente impermeáveis à água da chuva. Então, porque o solo descoberto, ele toma sol, que vai compactando o solo, vai matando a vida do solo, vai acumulando metal na superfície do solo, a chuva vem, bate, evapora de novo e vai chover no mar. Então, assim nós desertificamos, assim a humanidade desertifica os biomas todos, né, historicamente. Né? Então, nós podemos fazer diferente. E essa é a fala do Fernando Rebelo numa entrevista, tá? Não estou lançando referências aleatoriamente, mas digo,
eu vi num vídeo que eu vou compartilhar com vocês, o Fernando Rebelo falou isso. Se existe um futuro para a humanidade, nesse futuro tem que haver florestas, né? Porque a gente pegar e colocar a floresta no nosso solo faz com que o solo crie vida, porque a raiz de planta é o que cria vida no solo, né? E ele vai ter raiz furando o solo o suficiente para a água voltar a encher os nossos rios. Então, nós precisamos de floresta, de qualquer jeito. E aí entra a agrofloresta. A agrofloresta é um tipo de floresta que inclui humanos, né? Porque é uma floresta onde você integra nela produtos de interesse, alimentos de interesse, plantas de interesse, o que você quiser integrar, né? Por quê? Porque quando você estabelece um sistema florestal e, portanto, você gera vida naquele sistema, solo com vida, aquele sistema passa a se alimentar sozinho ao longo do tempo, né? Então, a agrofloresta é um tipo de floresta que inclui humanos, porque ela permite que o humano produza o que ele precisa para viver, né? Então, e nós, para a gente ter acesso a isso, para a gente ter gente indo fazer floresta, a gente precisa de inovação em modelos de negócio que sejam inclusivos e distribuídos, que incluam pessoas na geração de novas florestas. Quem tem terra precisa, digo, no cenário em que no futuro a gente tem florestas, quem tem terra coloca a terra à disposição de quem vai conseguir manejar e cuidar dela, né? Porque está, afinal, cuidando de si mesmo, porque está cuidando do planeta, né? Nós nos entendemos como parte de um planeta, parte de um organismo maior, né? Então, se você não está cuidando do solo, do estado ao lado do estado onde você mora, então você não está cuidando de você também. Dançou igual. Então, por que nós precisamos de modelos de negócio inclusivos e distribuídos? A gente não vai conseguir gerar milhões de florestas com sistemas centralizados, com sistemas, projetos sociais de inclusão social no campo. Essas coisas não vão resolver. A gente precisa de inovação. E aí, para a inovação, existem gargalos que são onde esse time aqui vai atuar, né? Principalmente faltam plataformas habilitadoras, né? Como eu falei para vocês, eu vim aqui para Alto Paraíso, que é uma cidade de 9.000 habitantes, pequena, produtor local desarticulado, e muito potencial local, e muita gente que entende do negócio também, né? Mas é difícil compatibilizar a necessidade dos mercadistas que alimentam a cidade com a articulação do arranjo local dos produtores para entregar para eles. Então, acaba que os mercadistas só conseguem sobreviver comprando Ceasa, comprando sistema centralizado, que não prioriza o produtor local. Então, esses são os gargalos. E aí, como que está sendo a experiência? Uma parte central e a principal parte da experiência está sendo aqui em Alto Paraíso, ao construir a florestinha e a nos expor a essa experiência e a ter que manejar 1 hectare. Não é mole, não. Não é mole mesmo, né? É engrandecedor, limpa a aura, né? Mas não é fácil, tá? E, além disso, a gente tem interagido na comunidade. Então, estamos interagindo nas redes sociais daqui, locais da Chapada, né? Mais intensamente com Alto Paraíso, Campos Belos de Goiás, Flores de Goiás, Cavalcante, né? Então, tem uma galera se conectando, interagindo mesmo. E, além disso, temos explorado, por exemplo, essa rede social aqui, esse grupo aqui chama Movimento de Agroflorestores de Inclusão Sintrópica, o MAIS. Essa galera faz expedições de agrofloresta para instalar sistemas por aí, pelo Brasil, pelo mundo, né? E montaram uma mídia social, criaram um grupo de Telegram e
trocam informações livremente com todas as pessoas que estão interagindo na rede. Então, tem um lugar onde você faz uma pergunta e vai receber uma resposta para o negócio sobre aquilo, né? Então, é muito interessante essa interação. E aí eu tive a oportunidade de conversar com gente que acompanha esse trabalho de agricultura sintrópica especificamente, né? E agrofloresta sucessional, enfim. Então, essa turma aí está vivendo há 30 anos disso, né? Então, eu pude conversar e perceber deles também quais são os grandes gargalos, como é que é a vida deles, como é que eles vivem de agrofloresta ou não, ou de agricultura, né? Alguns aí são consultores, outros são agrônomos consultores, outros têm monoculturas aí também, estão na transição ou não, enfim, está todo mundo pesquisando, né? Como é que faz esse cenário degradado, né? Então, nessa conversa com essa gente aqui, eu tive uma oportunidade de entender o seguinte: algumas demandas-chave. Bom, escoamento da produção, isso é fato, né? Depois eu fui perceber aqui na Florestinha que se o meu trabalho terminasse na caixa, né, tipo, até enquanto eu estou manejando, criando um módulo novo, preparando o solo, plantando, colhendo, tal, tudo isso aí é muito legal, é uma experiência até existencial. Quando colheu, vira business. Aí tu tem vários outros processos que precisam existir, né? E como a gente viu que no nosso arranjo local isso não é desenvolvido, a gente acabou que teve que desenvolver dentro da Florestinha. Então montamos uma equipe de logística consistente para poder estudar esse tema, né, aqui no nosso ambiente. Então, com essa gente aqui eu percebi, bom, falta o problema de logística, é claro também, é uma demanda dessa comunidade. Outro problema muito claro é difícil projetar sistemas agroflorestais. Então, seria muito interessante a gente ter uma ferramenta, um banco de dados com informações de todas as espécies, todos os biomas, como que cada planta se desenvolve, quais as necessidades dela nos biomas de origem, né? Para você poder, por exemplo, ter uma ferramenta que te auxilie para projetar sistemas e simular o desenvolvimento deles ao longo do tempo, né? Por exemplo, eventualmente você está num ambiente em que a planta que fazia um certo papel não é fácil de encontrar. Foi tanto fogo aí ao longo de décadas que a gente eventualmente não consegue achar uma planta que deveria fazer um trabalho. Se você tem ferramentas desse tipo, você pode eventualmente descobrir que no mesmo bioma tinha outras plantas que faziam os mesmos trabalhos, né? Então, quem está interessado nesse tema de agricultura sintrópica, de agrofloresta, é alguém que provavelmente vai estar estudando sempre essas plantas, como é que elas fazem nos ambientes, né? Como é que elas funcionam, né? Tenho interagido também com pessoas que estão... Esse aqui é um grupo que está interagindo diretamente com o trabalho, com o Ernest e o trabalho dele em projetar equipamentos para dar a grande escala para a agricultura sintrópica, né? E nesse fórum aí a gente também também estamos estudando esse mesmo cenário, esse mesmo tema, né? Como é que quais as necessidades, né? O que a gente precisa para habilitar o desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui nesse grupo eu percebi, além daquelas mesmas demandas que a gente acabou de falar, o que o próprio Ernest nos apontou. Muita gente saiu instalando sistemas por aí, sistemas agroflorestais, e eventualmente não acompanhou isso aí. Então, a gente corre o risco dessa maneira de ter sistemas que sucumbem, né? A pessoa vai lá, instala um sistema, contrata uma consultoria, bota o negócio no chão, daqui a pouco nunca mais vai olhar, e aí a pessoa não maneja, né? E aí fica difícil de funcionar. Então, percebi uma clara necessidade de, por exemplo, ter um compartilhamento real de conhecimento sobre as práticas. Por exemplo, você vai dar uma consultoria em algum lugar, publica num lugar o que você vai fazer lá, como você pretende ajudar essas pessoas. Dê oportunidade para outras pessoas verem o trabalho que vai ser feito e aprenderem e, eventualmente, opinarem, né? Deixar público em algum lugar, por exemplo, o que as pessoas acham dos trabalhos que estão sendo feitos e coisas desse tipo. Como é que está sendo a experiência delas com a agrofloresta, né? Então, são pessoas que estão estudando justamente
como disseminar os princípios que habilitam essa abundância que a gente está buscando com a agrofloresta, né? Então, há demandas de software também por aqui. E o que a gente pretende fazer, então? A ideia é catalisar um fluxo de interação semanal que vai servir para criar um contexto entre nós, né? Então, nós é todo mundo que se conectar e se fizer presente, né? Nós que estaremos interagindo, iremos descobrindo juntos os caminhos e co-criando as soluções que necessitamos. Então, a ideia é a seguinte: estabelecer esse fluxo, porque essa interação semanal, que vai se desdobrar em outras coisas acontecendo simultaneamente, eventualmente outras interações com maior ou menor periodicidade, mas a ideia é estabelecer um ritmo de desenvolvimento de software constante, né? E aí haver essa comunicação em torno dos desenvolvimentos que estão sendo feitos vai criar um contexto entre nós que vai dar mais cola nessa nossa interação aqui e vai nos tornar capazes de criar soluções que vão ser de alto impacto, tá? O que eu aprendi com o Oswaldo Oliveira, que é quem o Vini comentou lá no início, é que se existir esse contexto de interação entre pessoas que estão sendo capazes de estarem genuinamente presentes, aí você desenvolve, cocria coisas juntos, tá? Primeiros temas levantados, então, como eu falei, né? É o banco de dados de espécies e ferramenta de apoio para projetar os sistemas agroflorestais. Então, estou lançando alguns temas iniciais para a gente, para se tornarem tema aqui da nossa conversa. E só que eles não limitam todo o escopo do que a gente vai fazer, né? São apenas uma provocação inicial para que nas nossas próximas interações as coisas vão se materializando, né? A gente vai dando mais forma, né? Mas então, as primeiras que a gente viu, que eu vi, foram essas: o banco de dados de espécies, a mídia social visando aumentar o grau de conectividade e interatividade entre nós. Grau de conectividade, as pessoas estarem se conhecendo, sabendo onde estão, conseguindo ter acesso a uma forma de contatar alguém, né? E interatividade é aquilo que acontece mesmo entre nós, né? Então, a gente precisa ter conectividade para haver interação. Então, uma mídia social que vise aumentar a interação entre as pessoas ao invés de meter propaganda nelas, né? Porque a rede só existe enquanto a interação está acontecendo. Onde não tem interação, não há rede, tá? Então, eu inclusive, estou desistindo de participar de muitos grupos de Zap, fica todo mundo vendo notícias de novas técnicas e práticas e tal, e coisa assim, e aí vira um lugar de publicar coisa, e sinto falta ainda de ações articuladas, tá? Então, aqui o objetivo é criar ações articuladas, não gerar esse tipo de conteúdo. E outro tema, além da mídia social, é soluções para escoar tudo que for produzido, logística distribuída, né? Só primeiros temas. Primeiro cenário real que a gente tem. Olha que privilégio. Uso autoagroecologia. Então, algumas pessoas próximas, né? E notoriamente uma ONG, uma OCIP de Brasília, chamada Instituto Avaliação, aplicaram uma proposta para a Fundação do Banco do Brasil e captaram recursos para desenvolver a agroecologia na Chapada, que é um bioma de cerrado, né? E é uma região muito especial, porque é uma região com muito turismo, né? Tem muita agricultura também aqui, né? Estão na fronteira agrícola de Goiás, né? E nesse contexto, qual é a arquitetura desse projeto que o IA montou? Então, nós estamos, né? Porque eu sou membro desse projeto hoje, né? Em interação com essa equipe. Sou membro voluntário desse projeto, porque eu reconheço o tanto valor nele que eu acho muito importante eu conseguir apoiar o projeto de alguma forma, né? Ele tem valor para mim como produtor rural, porque ele melhora o arranjo local para que os produtores consigam prosperar produzindo,
né, com agroecologia, né, ou seja, agroecologia, e ao mesmo tempo, como eu percebo que esse tipo de articulação de rede é muito importante, a gente consegue melhorar. Tem um áudio aberto aí. Deixa eu ver aqui quem pode ser. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, então, qual é a estratégia? Estabelecer unidades de referência, ou seja, lugares que servem como escola para montarem cursos com experts de diversas áreas e coisas desse tipo, estabelecendo grupos de mulheres e grupos de jovens, né? Então, isso provocou uma interação bastante articulada, muito incrível entre as cidades, né? E realmente eu estou vendo que com um pouquinho mais de plataformas e serviços, essa gente consegue se articular em rede, escoar tudo que está produzindo e aí a gente ter prosperidade local, né? Então, projeto que já está iniciando. Bom, a Pouso Alto Agroecologia, então, é uma iniciativa que está estabelecendo unidades de referência, grupos de mulheres e grupos de jovens, e, portanto, interações no âmbito das cidades aqui da Chapada. E dentro como um subprojeto dessa iniciativa, nós estamos executando um projeto que é para desenvolver uma plataforma de mapas territoriais agroecológicos, que é uma mídia social, na realidade, com uma funcionalidade específica, e ela vai servir como um mapa da agroecologia, no caso da Chapada, mas uma ferramenta sendo desenvolvida e projetada para ser usada nos diversos biomas, nos contextos né, específicos em qualquer lugar, né? Então, a ideia é isso, a gente criar esse mapa onde as pessoas vão poder constar desse mapa, e isso vai ter, as pessoas vão poder ter seus perfis, informações sobre aquelas informações, como eu falei, né? Que na realidade vão ser desenhadas nesses próximos passos, né? A gente precisa saber onde estão as iniciativas, o que essas pessoas estão fazendo, como é que a gente compra dessas pessoas, se recebem voluntariado, se tem visita guiada, como é que eu faço para conhecer, né? O que essas pessoas precisam. Então, a gente pretende criar nessa plataforma de mapas territoriais agroecológicos, ela vai ser a ferramenta para colocar essas coisas, essas informações e ajudar que as pessoas consigam se conectar. Paralelamente a isso e distribuído entre esses grupos de mulheres e unidades de referência e grupos de jovens, nós estamos estabelecendo um experimento de logística distribuída, né? Qual é a ideia? Nós vamos criar uma loja virtual onde todos os produtores nas diferentes cidades envolvidas, abrangidas, vão poder colocar seus portfólios de produtos para que pessoas possam comprar, botar pedidos para esses produtos, né? E aí a gente vai ajudar esses grupos nas diferentes cidades a se organizarem. Nós vamos treinar eles para eles entenderem como é que funciona essa logística e aí eles vão se articular para organizar os caminhões, as combis, enfim, como que eles vão transportar as coisas, né? E essa experiência vai servindo para a gente ir prototipando software de transporte, coisas assim para conectar nesse ecossistema, né? Além da Pouso Alto Agroecologia, nós temos uma outra iniciativa muito relevante que eu percebo aqui local, que é o Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópico, CPEAS, que é uma iniciativa de pesquisa de manejos para grãos e, enfim, para o futuro da agricultura sintrópica, da agrofloresta, né? Como produzir em grande escala, principalmente com agrofloresta. Então, demandas de software também dentro desse grupo, claramente já percebidas, né? Interrompi aqui o compartilhamento. Então, é isso. Está lançado o convite para todos. Eu criei, para a gente começar a nossa interação, um ambiente de colaboração, tá? E aí, esse ambiente é composto de
um grupo Zap para a gente trocar mensagens instantâneas no interesse do projeto. Vou colocar para vocês o link aí. Um board, um quadro Kanban do Trello, onde a gente vai interagir sobre as diferentes frentes, enfim. Uma pasta de Google Drive, para a gente ter os arquivos do projeto compartilhado, né? Registro, documento, coisa que a gente queira compartilhar. Né? E aí, o que vai surgir... Bom, temos um repositório no GitHub, né? Para, eventualmente, a gente ir colocando lá os nossos códigos-fonte para as soluções que a gente venha desenvolver. Né? Então, é isso aí. A ideia é convidar todos vocês a interagirem nos próximos dias e ao longo dos períodos. Entenderem, bom, os quens de vocês que puderem entender as necessidades e se apresentar para já começar a contribuir, né? O que eu posso dizer? A gente tem a gente pode de cara dedicar energia ao projeto da Rede Pouso Alto, né? Ou seja, botar esse mapinha no ar, tem coisas já em andamento, enfim, é uma conversa paralela, não é muito o objetivo dessa reunião aqui específico entrar nesses trâmites técnicos, né? Mas o que eu estou imaginando? A gente montar um WordPress, né? Com esse mapa numa página para isso e começar com ele estático para a gente criar um protótipo para começar a ver interação sobre isso e aí implementando evoluções disso. Inclusive cogitando se continuamos ou por quanto tempo continuamos em WordPress ou não, né? Discutindo alternativas tecnológicas como, por exemplo, basicamente todo o nosso estudo logístico em torno da logística de processamento dos nossos pedidos, controle dos nossos estoques, histórico dos nossos pedidos e quanto recebemos, coisas desse tipo. Nós fizemos isso propositadamente só com tecnologia grátis. Né? WordPress grátis. Bom, não, a gente paga a hospedagem na Amazon. Né? Mas fora a hospedagem da Amazon, o resto tudo a gente usou tecnologia gratuita. Por exemplo, o plugin de loja virtual do WooCommerce, né? Que simplesmente instala o plugin grátis, ele habilita até a opção de pagamento que você quiser, né? Com as taxas devidas. Né? Então, eu percebi... Então, aqui... Usando essa arquitetura, a gente conseguiu implementar todo o processo de receber um pedido, né? A gente tem um grupo Zap de processamento de pedidos. Os pedidos vêm, a gente vai cadastrando na loja, que é o nosso sistema de gestão, né? Ou seja, há espaço para termos sistemas de gestão muito melhores do que a loja do WooCommerce. Né? Mas sim, com a loja do WooCommerce, a gente pode, por exemplo, prototipar a experiência na Rede Pouso Alto, né? Criar um equipamento, né? Um site que possa ter o mapa para todo mundo aparecendo, né? E aí com as informações, né? Você clica nas informações nas unidades de referência, nos grupos de mulheres e grupos de jovens, aí você vai descobrir qual é a experiência que está por trás daquilo, ver o perfil dessas iniciativas, né? E, enfim, achar quais são as formas de interação possíveis com as pessoas. E dentro dessa arquitetura a gente pode, inclusive, habilitar a loja, né, onde a gente poderia colocar os portfólios de todos esses produtores que vão aparecer. Né? Com essa loja podendo receber pedido, a gente pode criar, por exemplo, uma dinâmica entre todos os envolvidos. Por exemplo, tem um assentamento aqui que tem uma cooperativa, né, de produtores que tem um caminhãozinho e tal. Então, essa cooperativa poderia, por exemplo, se as interações evoluírem dessa maneira, ela poderia, por exemplo, colocar os produtos, todos dos assentados dos produtores que ele representa, na plataforma, né, para que qualquer um possa botar pedido, né, e aí os pedidos que forem para os produtos desses produtores vão ser naturalmente direcionados para a cooperativa. E os que forem para outros produtores, por exemplo, é um produto da Florestinha,
A Florestinha tem o processo logístico para entregar tudo, né? Da Florestinha. Outros produtores implementam a logística de outras maneiras. Quem não tiver a cooperativa, onde não houver essas iniciativas, a gente vai auxiliar essas comunidades para eles se organizarem e definirem. Quem tem Kombi aí? Quem tiver uma Kombi pode se associar às pessoas da sua cidade e passar em locais específicos que estão conectados, buscar as coisas, entregar nas casas ou nos mercados ou em locais de processamento. Aí essas relações precisam surgir ao longo do tempo. Então, o que a gente tem no ambiente, em termos de laboratório, para a gente exercitar essa interação distribuída, que eu acho que é extremamente relevante a gente aproveitar e tocar isso, é aqui. O que a gente fizer aqui, nesse desenho aqui, por exemplo, a gente testando aqui em Alto Paraíso, né? A gente pode treinar pessoas nesse processo logístico em Campos Belos, em Flores, em Teresina de Goiás, em Cavalcante, né? Ou seja, vocês vão poder botar pedido para Baunilha, Calunga, lá do Vão de Alma. Entendeu? Ah, mas não tem rota de entrega até você. Tá, mas se a gente mapear as paradas tudo um dia, a gente vai arranjar um jeito de estabelecer uma rota. Né? A gente começa assim, prototipa, mapeia, vê, cria interações entre as pessoas sem criar equipamentos que virem corporações centralizadas, né? Por exemplo, se essa loja fosse projetada como um nó central, né? Nó central não existe, né? Porque o nó é só um nó, eu sou um nó. Florestinha não é um nó, né? Já é uma interação em rede, a própria Florestinha, né? Então, a gente pode treinar as pessoas nas diferentes localidades. Por exemplo, aqui na Florestinha a gente aprendeu, né? Treinamos bastante esse processo logístico de receber pedido pelo Zap, né? Cadastrar na loja. Aqui a internet agora está melhorando, mas antes era muito difícil. Até agora tem sido muito difícil. Os clientes pegam um aplicativo no celular, o site, né? Que aí, imagina, se eu tivesse um aplicativo decente, a pessoa conseguiria comprar no celular, com uma experiência mais acessível. Como a experiência de web não é tão acessível, o que acontece? A pessoa lá está tentando fazer o pedido no 2G, GPRS, e aí cai, aí ela clicou para adicionar mais um, só que na realidade o celular estava travado e quando recebeu o clique já fechou o pedido com 2 itens, ela queria comprar 6. Aí ela pega e manda um áudio no Zap. Eu pedi 2 e tal, não sei o quê, mas eu queria mais isso. Aí depois manda um segundo Zap. Ah, não, cancela isso aqui, porque tem o outro. Quero cheiro verde, eu não quero só coentro, não. Né? Então, a experiência tem muito para melhorar. Por exemplo, se a gente tivesse agentes cognitivos recebendo os pedidos por Zap ou por onde fosse, isso seria fantástico, né? Mas, assim, é apenas uma camada da solução, né? Então, o que eu vejo que a gente vai fazer, que estamos prototipando nesse momento? Colocando todos os pedidos em lojas ou numa loja, eu posso processar isso e mandar para todo mundo que vai fazer a logística. Por exemplo, para todos os produtores, já posso mandar os pedidos do dia seguinte, né? Isso a gente pode criar robôs que vão processar a base de pedidos, pedidos de Campos Belo e tal, desse fornecedor aqui, manda para ele, manda para o cara que vai buscar lá de Kombi no outro dia, né? Aí o outro lá em Teresina tem uma cooperativa, manda os pedidos para a cooperativa, o que a cooperativa vai buscar nele, e manda para ele o pedido dele. Ah, mas ele não tem celular e tal. Monta uma logística de 15 dias, de 1 em 1 mês e tal, e elege alguém lá naquela localidade remota para ser o responsável por manter a comunicação sobre o portfólio, para saber qual é o estoque, quando que a próxima entrega vai acontecer, né? Quando que vai ser a próxima colheita, que aí a gente vai montando as informações. O que deu para aprender é que, como a interação é entre nós,
A gente não precisa que, vou desenhar todo um sistema de informação que faz toda essa interação distribuída acontecer no automático, né? Porque se trata de articular as interações entre as pessoas. Não precisa nem ter um sistema se tiver alguém com uma Kombi. Eu tinha uma Kombi, né? Eu passei 6 a 8 horas por dia na Kombi, né? Então, se você tem um carro desse que transporta 40, 50 caixas, você consegue ajudar uma porrada de produtores. Imagina que nem carro tem, e não produz para não perder, porque não tem essa Kombi aí para ir na cidade, né? Então, só que eu vejo agora, como eu estou vivenciando isso, eu vejo gente que tem caminhãozinho, vejo produtor que não tem carro, vejo produtor que está na cooperativa, que entrega as coisas na cooperativa, vejo as cooperativas com dificuldades em manter o ritmo de fornecimento para os clientes delas, porque os produtores não se articulam. E hoje não tem batata, amanhã não tem abóbora, amanhã não tem melancia, isso sempre falta, né? Então, a gente precisa conseguir que os produtores trabalhem na sua terra e o trabalho termine na caixa, para eles produzirem cada vez mais e o recurso que eles precisam para produzir chegue fácil. A mesma rede que pode levar minhas alfaces pode trazer um esterco, né? Ou, quando a gente estiver no estágio avançado da nossa terra aqui, ou até da própria agricultura sintrópica, ou de toda a agricultura, a gente não vai precisar nem de adubos, né? A gente vai conseguir desenvolver processos que vão preparar solo já capaz de cultivar qualquer coisa, simplesmente na metodologia de criar a vida no solo, só por processo. Isso é o futuro da agricultura. É isso que o Ernest mapeou com tanta destreza, né? É incrível ver isso na prática. E eu estou vendo isso aqui, ó. Nosso sistema cheio de muletas, cheio de dificuldade. Uma hora faltou muda de árvore, outra hora faltou mandioca, outra hora faltou banana, outra hora faltou trabalhador, outra hora faltou adubo, enfim, toda hora, né? Quem é iniciante acaba passando por isso. Imagina se o arranjo local é tão esperto que já sabe onde todo mundo está produzindo, tudo que todo mundo precisa, e já consegue articular para todo mundo receber as paradas logo. Aí eu conseguia vender mais barato, mas do jeito que está é difícil. Então, por que também fazer isso? Aí, como produtor, né? Como produtor, eu preciso que os outros produtores também estejam prosperando aqui, né? Senão não tem mercado para nós. Se for só nós, o mercado é todo, parece autista, só compram lá. Vamos para o Ceará. Né? Aí é foda de sobreviver assim, porque aí o nosso custo operacional fica altíssimo, e se a gente compete mesmo, se a gente faz competição, que né, a intenção não é competir, né? É criar um futuro melhor. Então, começa nessa logística aí, né? Se torna possível você cair numa terra e produzir, sair do outro lado e já tem a logística para vender tudo que você produziu. Vini? Então, Dax, algumas coisinhas. Eu sei que o pessoal deve estar cheio de coisa para falar aí, com certeza absoluta. Mas algumas coisinhas que é importante. Eu acho que o mindset, mentalidade é tudo nessa história. Ou seja, a forma de você enxergar o que está se propondo a se fazer aqui, né? No meu entendimento, o que está se propondo a fazer aqui não é competir com o Ceasa. No meu entendimento. Não é. O meu entendimento é furar a bolha, furar uma bolha que está localizada, onde a Ceasa culturalmente está, né, como você bem colocou, né, ela está incorporada no dia a dia das pessoas, seja das pontas, né, interessadas, dos varejistas, dos consumidores finais, etc., né, com uma dinâmica que traz um outro conceito de mercado, um outro conceito de consumo. Né? Então, por exemplo, a gente pode criar do nada aqui algum outro conceito de mercado de consumo, mas por que não agregar o que já existe no planeta? Né? Por exemplo, existe uma coisa chamada mercado ético. Né? Esse mercado ético é o mercado justo, é a chamada fair economy.
E já tem todo o ecossistema de economia justa, de economia ética, acontecendo não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. E por que não se juntar forças com essa dinâmica, com essa galera? Por que não ter uma conexão com essa galera? Se você me permitir, Dax, eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar algumas coisas nesse sentido, porque é aquela coisa, é matar a cobra e mostrar o pau, certo? Então, assim, senão senão fica parecendo que eu estou falando de alguma coisa que não existe, mas ela existe. Eu não mato cobra. É expressão, cara, é expressão. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui a... Vocês estão olhando aí? Estão conseguindo ver? Né? Esse aqui é uma cooperativa para turismo justo, né? Turismo ético, né? Chamada Fairbnb, é uma cooperativa. Né? E o que eles fazem? Eles estão sempre incentivando o turismo local, mas um turismo local planetarizado, né? Globalizado, ou a palavrinha que a gente gosta de usar, o Dax sabe, um turismo local. Né? Nesse sentido, por exemplo, Florestinha e cada um de vocês aqui poderia se tornar um host do ecossistema do Fairbnb, que está ligado a uma proposta de mercado ético, né, mercado justo, certo? Se tornando o quê? Um nodo local. Se torna um nodo local. Porque você se tornando um nodo local, além de você receber incentivos monetários para você poder desenvolver o nodo local, eles aportam, Dax, tecnologia, código aberto, para você poder estruturar esse nodo local. Então, existe uma proposta de desenvolvimento aí. E o tipo de turismo que eles estão buscando é o tipo de turismo imersivo, de experiências como essas. Por exemplo, de você aprender sobre a agrofloresta, né? De você fazer parte de um mutirão, né? De você fazer parte disso. Então, por exemplo, é uma forma de furar bolha, é uma forma de criar conceito, é uma forma de você gerar um outro fluxo. Né? Então, eu estou dando aqui um exemplo claro de uma coisa que existe. Um outro que existe, que é mais antigo que o Fairbnb, é o Faircup. Né? O Faircup já está presente aqui no Brasil também. Está em São Paulo, tem no Sul, né? E está se formando aqui no Rio de Janeiro. É um ecossistema de cooperativa global para uma economia justa. E já tem gente que já compra com isso. Quer dizer, incentiva a formação de conceitos de economia justa localmente para transacionar globalmente. Né? Então, se você leva todo um conceito de um outro tipo de economia, um outro tipo de mercado, você agrega um valor violento para isso. Né? E você ainda tem um efeito arrastão, quer dizer, aquelas pessoas que estão perdidas, porque, localmente falando, porque não tem condições, imagina, de sequer manter a própria, né, a própria produção rodando, né? Por dificuldades econômicas ou financeiras, ou por falta de infraestrutura, ou falta de conexão, ou por falta de rede, tudo isso que você elencou aí, Dax, né? Imagina, então, competir com o SEASA, não tem nem como pensar nisso. Né? Então, assim, aí seria o caso dessas pessoas começarem a fazer parte elas começam a fazer parte de um tipo de economia que não está sendo criada agora, certo? Que ela já existe, ela já roda, e roda como cooperativa. Né? E aí conversa com os movimentos de sistemas agroflorestais já cooperativados aqui no Brasil. Né? Quer dizer, eu acho que é uma forma inteligente de dar um start onde você já agrega valor com coisas que já acontecem, que já geram receita, e já tem modelos de negócios baseados no paradigma P2P, né, peer-to-peer, modelos de negócio baseados, modelos distribuídos ou distributivos, né, para gerar recursos e distribuir recursos de uma forma cooperativada, a preços e custos justos para quem vai consumir na ponta, entendeu? E com valor agregado altíssimo. Né? Bem, veja bem, gente, é só uma sugestão. Tá? Eu acho que a gente usar, digamos assim, o que já está colocado aí, né, o que já existe, agregando, né, ao que está se pretendendo cocriar e dar vida, eu acho que é uma forma, digamos, inteligente de aproveitar, né, digamos assim, formas de gerar riqueza que já estão ligados, em termos de proposta de valor, ao que nós estamos conversando aqui, Dax. Entendeu? É isso.
Seu microfone está no mudo, tá? Legal, interessante. Ajuda a gente a interagir nisso aí. Não, certamente eu faço a conexão, conheço a galera, conheço a galera aqui no Brasil, conheço a galera lá fora, posso convidar para a próxima interação semana que vem, entendeu? Nenhum problema nesse sentido. O que eu estou falando é que, independentemente do hands-on que nós vamos fazer aqui, a gente sempre fazer um movimento de expansão para estar agregando gente que já está fazendo uma coisa que conversa com a proposta de valor que nós estamos conversando aqui, né? Com um alimento fresco, um alimento sem agrotóxico, um alimento plantado com energia, né? Com a energia simbiótica do que todos nós fazemos aqui no dia a dia, é uma outra história, né, cara? A gente não está falando de uma coisa, né, que está automatizada, uma coisa que está sistematizada, institucionalizada. Você não está tratando o alimento como objeto de consumo apenas. É como eu vejo a coisa. Legal. Então, gente, comentários? Alguém gostaria de agregar ao ponto de vista, dar ideia sobre próximas interações? Marcos? É impressionante assim, a sincronicidade mesmo, né? O que você falou é basicamente o que a gente já vem trabalhando. A gente já tem a loja pronta. Eu gostaria até de ter a oportunidade de repente, apresentar o que a gente tem para ver o que é possível aproveitar disso, né? De repente já tem alguma coisa aproveitável. A ideia dos mapas, né? Inclusive essa iniciativa foi uma iniciativa do Diogo, o mineiro, que ele já montou um sitezinho no Share Tribe que tem esses mapas de produtores, de gente com mão de obra disponível, incipiente porque ele não tem o tempo para cuidar disso, mas curiosamente essas coisas, porque eu sinto assim esse movimento, essa ideia é tão poderosa, ela tem um potencial criativo e regenerativo tão grande que ela funciona no nível da frequência. Eu acho que quem está sintonizado com essa frequência é capturado por isso e é jogado nesse polo magnético, que a gente faz parte disso. Né? Quer dizer, é energia mesmo, é a deusa, é um negócio venusiano que está acontecendo, é uma reação da natureza. É só ser devocional nisso. Né? Quer dizer, então, já tem muita coisa, é uma alegria enorme, né? Conhecer que tudo isso está se encontrando aí. Né? E agradeço demais o Diogo, lá do Sintrop, de ter feito um contato com você. Graças. Legal. O Diogo estabeleceu experimentos incríveis. Eu tenho também uma informação, vou compartilhar uma tela aqui, mas para também preparar próximos passos. Eu vejo essa loja deixa eu só clicar aqui. Essa loja que a gente vai criar inicialmente aqui na Rede Pouso Alto, que eventualmente, se vocês tiverem tecnologia para disponibilizar, nossa, de repente pode ter um jogo muito, nossa, incrível, né? Eu vou aqui, não, aqui, onde é que tá? Pessoal, eu vou ter que sair agora, mas vou deixar também registrado aqui meu contato, e aí depois eu entro em contato também no grupo do Facebook, né? Mas Legal. gostei muito, estou querendo participar aí. Valeu, Tá. Então, aproveitando, né? Porque eu acho que a gente inicialmente atingiu o objetivo principal, que era a gente fazer esse chamado, mostrar o que né? É uma iniciativa, então, a partir de agora a gente vai estabelecer uma agenda de interações e aí vamos gravando essas interações para quem tiver tempo e quiser pegar o ritmo, entender onde a gente está, o que está fazendo, e compartilhando no grupo Zap, enfim. Então, vou mandar os links para vocês, tá? E aí, acho que eu estou satisfeito para uma primeira interação. Vou parar de gravar aqui, então, tá?